Olá! Se você é um profissional da educação, da saúde ou da justiça, esse vídeo é para você. Quantos de vocês às vezes querem berrar pelo mundo para dizer: olha, minha dor em relação àquilo que eu abracei como profissão? Desculpa. E não são bem aceitos porque a gente, no momento de relações humanas, nós sempre estamos em comum conflito e desacordo. E isto gera grandes debates, discussões, intolerância, porque a gente tem critérios, deveres e responsabilidades cobrados inerentes a cada profissão. Por exemplo, um médico. Ele está lá atendendo seu paciente, mas nenhum paciente chega para o médico e diz: doutor, eu estou aqui consultando o senhor, mas você está bem? Não. Olha, eu tenho isso, e dá a impressão assim que ele é um semideus que está lá na sua frente e ele só sabe resolver o problema, prescrever e tal, as medicações, e não tem nenhuma situação. Mas se a gente fizesse o contrário, né? Olhasse para: doutor, olha, eu vim aqui, tenho isso, o senhor está bem? A gente não faz essa pergunta. O policial, então, nossa, é a base de balaço, porque se ele chegar a abordar alguém com distúrbios graves ou na hora de conflitos graves, que geralmente eles têm que estar em frente a essas situações, piorou, porque ele não vai bater lá na porta da boca do tráfico e dizer: olha, senhor, eu vim aqui dizer que nós temos que ter um certo manejo nessa situação. Não, ele vai ter que atuar com violência às vezes, né? E na educação, como é que fica? Na educação é um professor e um corpo de professores, que a gente chama de docentes, ali em conflitos o tempo todo, no sentido de transmitir conhecimento, cobrar postura, rever conceitos, estudar para estar inteirado com o conteúdo a ser abordado, enfim. Em geral, desconhece isso, e é uma cobrança árdua em relação ao trabalho, em relação ao corpo docente, direção, escola, dirigência de ensino e por aí vai. E entra no mérito dos alunos também. Eu não estou abordando áreas por áreas, ou situações por situações, mas tem algumas situações que são abrangedoras, abrange a maioria. Quais? De conflitos. Então, como é que é uma sala de professor? É todo mundo em harmonia? Não, não é. E muitas vezes tem os cochicheiros. Você viu, meu cara lá está fazendo isso, eu não gostei muito. Fulano é estranho. Olha, cada jeito. A gente está o tempo todo julgando. Chega na sala de aula, então, tal julgamento total, uma cobrança total. E a única pessoa que fica ali no centro, emanando a sua energia de conteúdo, de vida, de critérios, se sente invadido, desestimulado.
e adoecido. Então é neste ponto que eu quero fazer uma pequena abordagem prática. Aquela abordagem que nós não agradamos a todos. Nem todos estão na mesma sintonia, como uma orquestra, com seus instrumentos afinados. E só quem sabe que o seu instrumento está afinado, quem o toca. Então, neste momento, alguns de vocês estão unidos para dizer, gente, nós estamos trabalhando aqui para um mesmo fim, para uma mesma meta. E alcançá-la é uma tarefa extremamente árdua. Diga-se de passagem, parece-me que o professor tem todos os deveres e os alunos não têm nenhum, só direitos. Eu já percebi isso. Sociedade com inversão de valores negritantes, que chega a extremo no sentido de dizer, aqui não é lugar para isso, né? E eu estou falando isso em todos os sentidos. E às vezes a gente quer ser pacífico, ser justo, verdadeiro. E não é possível, porque esse justo e verdadeiro depende de cada um. E cada um não pode colocar o seu ponto de vista mediante uma equipe ou mediante uma classe. Mas existem critérios, e esses critérios não são estabelecidos. Ficam muito bonitos no papel, mas na prática é outra coisa. Existem classes que, pelo amor de Deus, parece que querem botar fogo naquilo. Existem professores que deixam sair daqui. Não existe colaboração mútua na maioria dos casos. Não existe uma escola, às vezes, que eu, na hora de um café, eu vou dizer, olha, eu vou tomar meu cafezinho aqui com todo o requinte, toda a classe, vou colocar o meu copinho aqui bonitinho, um tal de sujeirada, é açúcar na mesa, é café, é diário para um lado, é livro para o outro, é roupa não sei aonde, é blusa do outro, é uma sujeirada, nem todo mundo, se o outro faz, tá bom, se o outro não faz também, que se exploda. Bem assim, ou seja, faço para o outro aquilo que o outro está fazendo para mim. E eu não estou gostando, ou estou, sei lá. Então, esses conflitos têm direto. Ah, é só lá na escola? É só lá na sala dos professores? Não. É só lá em casa? Não. É na interação do ser humano. Você entra num ônibus, tem regra lá para você ficar lá dentro do ônibus. Agora imagina, você entra num ônibus, acende o cigarro onde está escrito, proibido fumar. Fulano, aqui é proibido fumar. Por que você vai fazer isso? Quantas vezes você está dentro de um ônibus de viagem, o fulano entra lá dentro do banheiro e acende o cigarro, todo mundo fica sentindo o cheiro de cigarro pelo ar-condicionado. O que é isso? Não tá a regra? Pois é, o outro quis burlar a regra. Ele pode? Pode, qualquer um pode. Mas é conveniente? Não. Então, a gente tem que chegar num denominador comum. E muitas vezes, quando a gente vai explanar um assunto que é coletivo e que não tá bom, porque não tá em harmonia, o outro vai dizer, seu pedante, então você quer esse equilíbrio? Equilibre você. E não é assim que funciona. Se nós queremos lixo reciclado, classe limpa, casa limpa, rua limpa, harmonia entre os demais, na interação de vizinhos, de vida profissional, em qualquer profissão, nós temos que se respeitar. E a gente se respeita? Não, então reflita. Reflita. Se você está fazendo a sua parte. Se você está fazendo a sua parte, estamos em comum acordo.
Se não, repense sobre seus valores. Ah, mas aquela mulher, ou aquele homem, ou aquela fulano, ou aquela cicrana está errado. Ou então, agora eu vou te futicar. Agora eu vou espizinhar. Porque nem todos estão na mesma sintonia. E além de estar na mesma sintonia, estão alterados. Fisicamente falando, estão alterados psicologicamente falando. Os psicólogos estão aí falando, os psiquiatras nas redes sociais o tempo todo, como você identifica um TDAH, um síndrome do pensamento acelerado, um SPA, uma psicopatia, uma esquizofrenia, uma situação extremamente antissocial em geral. Tá aí, ninguém desse jeito. Temos que ter o hospital psiquiátrico no mundo inteiro. Vai ter, todo mundo tem que ter um divã disso. Mas isso é acessível? Não. Isso pode? Não. Então, quem é o divã, muitas vezes? Muitas vezes é um colega do lado, muitas vezes é um amigo que nos ouve, que nos aconselha, muitas vezes é um estranho que a gente senta e fala, poxa, eu estou aprendendo bastante de ter dialogado isso com você. E às vezes soluções. Então, a gente só pode propor soluções para pessoas que estão aptas a nos observar, nos ajudar e somar conosco. Somar. Ah, mas todos estão no mesmo nível? Não, não mesmo. Tá? É a mesma coisa, eu não vou lá me entender com alguém que foge dos meus princípios, não vai conjuminar, não vai dar certo. Tá? E vice-versa, né? Então, assim, olha, eu vendo cigarro aqui, mas quem não fuma não pode entrar aqui. Por quê? Não, porque eu estou proibindo? Não, porque ali não é teu lugar. Né? Então, a gente tem que observar. Não, eu não vou lá num lugar que eu gosto. Ainda bem, né? Tem até um ditado que diz assim, o mundo tem tantos quilômetros em sua circunferência e você vem fumar justamente aqui? Ou repense, eu não sou obrigada a ficar perto e vice-versa. Ah, eu gosto do azul, o outro gosta de branco, o outro gosta do vermelho. Ah, tá, então eu vou agradar você, o outro. Nós não vamos conseguir agradar a todos. Nunca. O que a gente tenta fazer é usar o bom senso para os que têm bom senso. Né? Então, esse vídeo é para aqueles que têm bom senso, reflexão, dizer, eu vou aprender com os meus erros e vou somar com os meus acertos. E que ambos têm um lado bom e um lado não tão bom assim. Mas eu não consigo conviver com pessoas agindo dessa forma, fora os meus princípios. E por aí vai. Então, às vezes em escola, uns querem uniforme, outros não. Uns na hora de uma disciplina lá, vamos dizer, uma disciplina de matemática, portuguesa, eu não gosto dessas regras gramaticais para falar. Eu não preciso delas. Não precisa, mas elas estão ali, elencadas para serem transmitidas. Então, eu vou também tomar conhecimento disso. Conhecimento. Quer dizer que eu vou fazer 100%. Porque tem uma série de engrenagens daí que não estão em sintonia. Mas qual é a melhor escola? Qual é a educação melhor que se vem de casa? Qual é o melhor? Olha, a gente tem alguns parâmetros em relação à cultura, o modo de viver de um povo. Mas nem sempre agem assim. É que nem você vai falar, dar aula para índio. Tá lá no meio do mato, que nasceu no mato e tal, que o índio tem muito mais consciência do que muitas vezes nós, o branco, que estamos
aqui se colocando como civilizados. Ele tem a noção de que poluir um rio, a terra, é uma agressão ao trabalho da arquitetura divina. Em maior parte dos casos, o índio tem essa noção. Ele tem a cultura dele, o modo de viver daquele povo. Aí eu vou lá naquela aldeia e falo, olha, aqui está todo mundo transformado. Não é assim. Eu tenho que respeitar o que eu estou vendo dentro dessa cultura e o que eles têm a me ensinar, e vice-versa. Mas quando nós damos uma pequena contribuição de ouvir o outro, observar e estar em sintonia para fazer os apontamentos que não vão agradar ao outro, eis aí o desafio. Porque nós temos que ter um jogo de argumentos para falar sem ferir. E nem sempre nós falamos com o outro sem machucar. E vice-versa. Mas, e se é assim o que nós vamos fazer? Temos que aprender. Temos que nos perdoar a nós, em primeiro lugar. E depois observar. E interagir de modo mais tranquilo. Ah, mas é naquele alvoroço do conflito, da irritação de cada um que nós vamos arrumar, ter conclusões para resolver em paz? Não. Aquele não é o momento. A gente tem que pensar antes de agir, e nem sempre nós podemos pensar antes de agir. Né? E muitas vezes a pessoa não pensa antes de agir e comete as maiores atrocidades da vida. O presídio está cheio de gente que não pensou antes de agir, movido pelas suas paixões, movido pelas suas irracionalidades. Que às vezes o animal se torna até mais racional do que a própria pessoa humana. Tá aí. Pense nisso antes que seja tarde.